Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar até 13h30, time completo. E eu já emendo um recado para você que financiou um veículo, olha para o carnê da impressão, está pagando 2 carros, como assim? Comprou um, está pagando 2, as prestações estão atrasadas, o banco está ameaçando tomar o seu bem, relaxa. Entrou no limite do cheque especial, saiu rasgando, gastou demais no cartão de crédito, não conseguiu pagar a fatura, não se desespere. Vamos fazer um recálculo dessa dívida para você pagar os valores, apenas os valores justos, mas ninguém vai chegar na sua casa e vai te dar isso de bandeja, você tem que pegar seu telefone, o único trabalho que você vai ter. Pega o telefone 2567-7608 ou chama no WhatsApp 99695-3077. Um consultor altamente preparado aguardando seu contato. Você vai contar a sua história, a gente vai recalcular e vai resolver o seu problema. Então não se desespere. 2567-7608, 99695-3077. Faça contato agora. Os atendentes estão aguardando o seu contato. Eu vou ligar. Rápido intervalo, 2 minutos só, a gente já volta. Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Outubro ou nada. A CNR aposta que preço igual você nunca viu. CNR. Da Reforma à Construção. Encarte de ofertas da Band Minas. As melhores ofertas da semana da CNR. Alicate Universal Thompson, só R$ 12,06. Lona Thompson 3x2 por apenas R$ 21,09. Disco diamantado segmentado Thompson, só R$ 11,35. Porcelanato Biancogres retificado Everest por apenas R$ 38,90. Em 10 vezes no cartão. CNR. Conforto, estacionamento próprio e as melhores promoções e produtos para a sua casa. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Já começou o projeto verão? Só se for verão de carro novo! O verão tá chegando, as temperaturas sobem e a Pai Minascap te ajuda no projeto do carro novo. No 4º prêmio tem um Renegade e um Up! No 3º prêmio, um Up! E mais, R$5 mil no primeiro prêmio e 10 mil no segundo, pra refrescar seu bolso. E no Giro da Sorte tem 10 prêmios de R$1.000. Ao adquirir o certificado de contribuição, você está colaborando com a Pai Brasil, ajudando a promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência. E ainda concorre a valiosos prêmios. Aqui eu me superei mais uma vez em busca de uma vida melhor. Aqui eu vou garantir um futuro melhor para mim e para ela. Aqui eu senti que posso ter as mesmas oportunidades que todos. As provas do Enem estão chegando e todos podem fazer o exame. Basta lembrar de conferir o cartão de confirmação da inscrição pelo site, levar um documento de identificação original com foto, a caneta esferográfica preta fabricada em material transparente e chegar no horário. Ah, os portões fecham às 13 horas, horário de Brasília. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Banda larga é assim. Ou seus vídeos param na metade, ou você assina Vivo Fibra para baixar tudo na ultra velocidade. Banda larga de 50 mega por R$ 69,90. Ligue 10315 e aproveite. Muito bem, estamos de volta, donos da bola, sem perder tempo. Melhores momentos na tela. Flamengo e Atlético, Atlético e Flamengo pela ordem 2-2. Começo com você, Eduardo Panzi. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Um abraço a todos. Foi um jogo muito bom. Jogaço. Primeiro tempo em que o Flamengo jogou muito bem. Eu ouço só o Atlético não jogou no primeiro tempo, o Atlético foi muito mal no primeiro tempo, o Atlético foi mal no primeiro tempo mesmo, principalmente depois dos 20 minutos em diante.
mas foi talvez a melhor apresentação do Flamengo no campeonato, e palavras até do Zé Ricardo depois do jogo, que se o Flamengo tiver a atuação que teve no primeiro tempo contra o Atlético até o fim, as chances de encostar no Palmeiras são maiores. O Flamengo jogou muita bola, um ritmo alucinante, até no intervalo eu comentava com alguns companheiros de imprensa que dificilmente o Flamengo ia aguentar o mesmo ritmo, porque é um jogo 4h30 da tarde, a correria que o Flamengo aprontou, marcando muito, saindo em velocidade, o Guerreiro deitou e rolou na defesa do Atlético, o Fernandinho deitou e rolou, aí eu já coloco no jogo, no geral, uma partida muito ruim do Eraso e um primeiro tempo muito ruim do Carlos César. E aquilo que a gente vinha falando já na semana passada, a bola alta na defesa do Atlético, e aí não é só cruzamento não, até quando a bola pipoca, e aí o caso dos 2 gols, o primeiro gol do Flamengo e o segundo gol do Flamengo, a defesa do Atlético batendo cabeça. Alta e abaixa também, e principalmente, Everton, marcando a bola, o que eu chamei a atenção na semana passada, a defesa do Atlético marca a bola. E você pega os 2 gols do Flamengo, o Eraso, o Gabriel, o próprio Donizete, todo mundo olhando para a bola e esquecendo dos jogadores se movimentando embaixo. E no segundo tempo, aí méritos totais do Marcelo Oliveira, que enxergou o jogo, foi ousado, fez uma alteração que, na minha opinião, poucos fariam, tirando o Leandro Donizete. Estava mal no jogo? Não. Júnior Urso estava mal no jogo? Não. Poderia ter tirado qualquer um dos dois, mas precisava de um time ofensivo, um time que chegasse na frente. E isso o Júnior Urso faz melhor que o Leandro Donizete. Por isso a opção de deixar o Urso, e aí o Atlético foi o contrário. O Atlético amassou o Flamengo no segundo tempo, foi para cima, criou oportunidades, acabou virando o jogo e num vacilo, a bola alta, o nosso Dolabella até falou, parecia jogo de pinball, bola batendo dali e daqui, sofreu o empate e o resultado foi ruim para os dois. Olha a torcida do Atlético, Carlos Rubens Doné Júnior, um beijo pro Donezão pai que está vendo a gente. Seu pai ainda gosta de mim? Gosta. Muito pouco ou mais ou menos? Muito. Muito obrigado. Pensou. Põe na tela aí as vaias pro Marcelo Oliveira, por favor. Aí, ó. Galho de burro e tal. Faz parte. Bom. Então tá aí. Aliás, ele, daqui a pouco nós vamos rodar ele explicando a alteração dele. O que você pode falar especificamente das alterações, da torcida ter chamado de burro? Como é que você explica isso? Boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos. Essa coisa de burro acontece. Tem a pergunta ali, vaia justa? Acho que, no meu caso, a resposta é muito clara, né? Porque eu votei no Marcelo como melhor em campo, né? Mas sério? Eu tava comentando, você achou que foi tão bem assim? Eu estava comentando o jogo e votei nele como melhor em campo, então eu achei muito injusto. Embora a gente saiba também que é pelo carisma do Donizete, né, gente? Isso não tem muito mistério, né? Não é exatamente uma coisa contra o treinador. Ainda, as torcidas têm, assim, um carinho especial para o jogador adota raçudo, determinado jogador. Adota determinado jogador. O que a torcida queria era que tirasse o Júnior Urso, né? Provavelmente era isso. Era o que a gente via, assim, de manifestação, ou até o Otero, um ou outro, mas queria o Fred e o Prato juntos, mas não saiu o Donizete porque é um emblema do time, um cara muito importante. Mas deu muito certo. É inegável que depois dessa substituição o Galo foi muito melhor. E acho que o Marcelo, ao contrário do Mano Menezes, e pela segunda rodada seguida, eu falei isso na segunda passada, estou falando do Campeonato Brasileiro só, pula a Copa do Brasil meio de semana. Pela segunda rodada consecutiva, acerta 100% na escolha da escalação, na escolha das substituições, e o Mano Menezes errou de novo na escalação. Eu sei que a gente vai falar daqui a pouco, mas é sempre interessante fazer esse contraste aí, porque um é muito badalado, o outro às vezes exageradamente criticado, e o Marcelo, para mim, acertou na escalação, era o momento de testar de novo o time com o Casares, de colocar o Otero entre os titulares, de tirar o Cleiton, os dois volantes jogaram, acho que iam jogar mesmo se o Carioca estivesse disponível, acho que ele faria a substituição, independente, essa troca, né, o Carioca no banco, independentemente do problema que ele teve. E nas substituições foi perfeito. Ele já foi bem na substituição. Essa chamou mais atenção por causa da parte do burro. Mas ele já foi bem na substituição anterior, quando ele tirou o Casares e colocou o Luan. Você não acha que um prêmio de melhor em campo a ele poderia ser dado, teria todo sentido se ele tivesse ganhado o jogo? Mas eu acho que foi uma crueldade ali no final, né? Um lance circunstancial, uma coisa que acontece. O Flamengo tem os méritos dele também. Ele mudou claramente o jogo.
E outra coisa, aí também tem um sentido comparativo de ver as outras peças da partida, né? O Diego foi muito bem no primeiro tempo, no segundo nem tanto. O Vitor foi muito bem no primeiro tempo, no segundo o Flamengo não atacou. O Prato entrou muito bem, mas jogou parte do jogo. Não teve um jogador, por exemplo, que foi dominante a partida inteira. E o técnico do Flamengo mexeu mal. Né? A comparação entre os dois técnicos, ele tirou, colocou o Emerson Sheik para fazer aquela função ali do lado do campo, algo que deu tão certo no primeiro tempo, não entendi muito bem. Então, acho que o Marcelo claramente mudou o jogo, claramente enxergou o jogo corretamente, e entre várias coisas que a gente pode falar dessa partida, uma que me preocupa para a reflexão assim, do restante do ano é a seguinte: o primeiro tempo, com o Casares e com o Robinho juntos, o time não marcou ninguém. Não marca. É o grande... Aliás, ele está explicando aí, né? Ele está explicando, Edmar, você vai seguir falando? Põe o Marcelo para explicar as alterações aí. Eu vou fazer o que é da minha convicção, porque eu tenho o dia a dia dos jogadores, eu tenho o desgaste, eu tenho o emocional dos jogadores, e pensei naquele momento que o torcedor quisesse ganhar também como eu. Vai tirar um volante e vai se tornar um time mais ofensivo, e talvez não tendo esse dia a dia, eles preferiam que tirasse um outro volante, mas o Urso tem mais capacidade física nesse momento, tanto é que ele partiu mais algumas vezes chegando, quase fez um gol lá que dominou no peito e bateu. É só isso, mas o torcedor, ele é apaixonado, ele vê o jogo na sua visão de paixão pura, e eu tenho que ser racional porque eu sou profissional. Dimar Oliveira, fale de Marcelo Oliveira, seu primo, inclusive. Não é, mas... Olha só, e eu gostei também, além de tudo que os meninos já falaram, da presença do Luan, né? Como o Luan é tático, né? O Luan realmente é um jogador que ele entra de forma diferente, a gente conversava ali fora agora há pouco, antes de vir aqui para o estúdio, exatamente sobre isso, da importância que o Luan tem nessa equipe do Atlético, como ele muda taticamente também, além do Prato, que entra jogando muito bem. Então, nessa responsabilidade do Marcelo de mudar um contexto de um time muito desorganizado no primeiro tempo, porque foi extremamente desorganizado, né, principalmente no que sobrou em termos defensivos, até nessa situação da própria presença do Robinho e do Casares por ali, dessas dificuldades que eles têm, depois você traz o Robinho mais jogando pelo meio, e eu sei que a torcida aí o tempo inteiro, na modificação do Marcelo, eles perguntavam, mas quando foi que o Robinho deu certo jogando por ali? A movimentação do Robinho fica diferente se ele não tiver um cara disputando com ele aquela questão ali da própria armação e de se alternar ali na frente, como é o caso que acontece com o Casares. É óbvio que a gente sabe que o Marcelo tinha que testar essa história de Otero e Casares juntos, mesmo que seja numa reta final de Brasileiro, talvez ao longo dessa temporada toda, com todos os problemas que ele teve, com todos esses jogadores, de departamento médico e de mudança o tempo inteiro, seja muito complicado para ele até dessa definição. A desorganização do Atlético tática, né, que quando a gente fala e no primeiro tempo foi muito claro tudo isso, talvez passe por essas situações todas que ele tem enfrentado. Mas eu ainda continuo batendo naquela tecla. Houve o acerto, né, tático para o segundo tempo, mas ainda acho que o Atlético tem muitos valores individuais para ser pouco utilizado da forma como ele coletiva, como acontece com o Atlético. Eu acho que a gente continua esperando muito de uma equipe que tem tantas opções. O próprio cansaço do Flamengo numa segunda etapa e tal, vem muito da falta de opção que o Flamengo tem até para essa reposição. Coisa que o Atlético não tem. Você vê que se taticamente não está dando certo, você pode colocar um ou outro que você tem uma resposta do grupo. Ainda acho uma equipe muito mal aproveitada em termos coletivos. Eu sei que cada jogo é uma história, frase nova, né? Muito. Mas eu acho meio... Eu consigo olhar para o Atlético no Brasileiro com o copo meio vazio e na Copa do Brasil, por razões óbvias, com o copo meio cheio. Eu acho que no Brasileiro o Atlético fez muito abaixo do que poderia fazer. Muito. Né? 42 o Inter foi gols, para né, cima do Flamengo lá e ganhou do Flamengo. E eu acho que faltou um pouco de meio que se impor no primeiro tempo. Méritos para o Flamengo, tem qualidade, tem bons jogadores, é o time aplicado. Mas eu consigo no Brasileiro olhar o copo meio vazio. Na Copa do Brasil, eu também acho que o Atlético está muito, mas muito vivo para inclusive ser campeão. Pois não. O Campeonato Brasileiro, se não fosse aqueles 8 primeiros jogos do Atlético com 10, 12 desfalques, o Atlético não estaria
7 pontos atrás do Palmeiras. O Atlético estaria par e passo com o Palmeiras se não tivesse a frente. Mas ele teve escalações, jogadores disponíveis em jogos para ele recuperar esses pontos. Eduardo, ao longo da competição. Pega a 8ª rodada e põe na tabela a diferença do líder para o Atlético na época. O Atlético estava com 10, 12 desfalques, seus principais jogadores fora. A gente não pode esquecer das primeiras 8 rodadas quando fala do Atlético no campeonato de pontos corridos. Porque sempre que fala de pontos corridos as 8 primeiras rodadas definem o campeão. É regularidade. Não pode se esquecer das 8 primeiras rodadas do Atlético no Campeonato Brasileiro. Essas 8 primeiras rodadas, com aquele tanto de desfalque, acabaram com o Atlético no campeonato. E olha que depois disso ele tentou, se aproximou, passou o Palmeiras e depois foi ultrapassado de novo. Não pode esquecer também dos problemas defensivos que ele teve, mesmo exceção às 8 rodadas que ele continua tendo. Uma equipe que disputa pontos do campeonato, que levou 42 gols, tem uma defesa tão quanto vazada quanto quem está lá embaixo, é um problema que ele teve ao longo. Eu acho o seguinte, eu acho relativo essa história do copo meio vazio no Brasileiro, viu? Eu até entendo que o time, pelas peças, em diversos momentos, poderia ter jogado mais coletivamente, sim, que taticamente, não sistema tático, 4-2-3-1, 4-3-3, mas na forma de execução mesmo, poderia ter jogado melhor, mais compactação, isso tudo que a gente sabe. Agora, no jogo de sábado, especificamente, eu acho que no primeiro tempo ficou claro que o Atlético jogou mal pelo fato de não estar marcando bem, e isso passou pelo fato de Robinho e Casares não recomporem. Qual foi o último jogo? Me ajuda a lembrar. Qual foi o último jogo que o Atlético jogou bem? O segundo tempo contra o Flamengo jogou muito bem. Segundo tempo contra o Flamengo. Deixa eu só continuar o raciocínio, daqui a pouco eu respondo a sua pergunta. Eu acho assim, se a gente, por um lado, pode olhar que poderia ter jogado mais. Agora, não só isso que o Panes falou, que eu ia falar aqui também, eu concordo plenamente, né? O time jogou muito tempo completamente desfigurado. E não fosse isso, até a rodada anterior, eu tinha certeza que ia ser líder. Agora, eu não sei se com esse 1 ponto aí, se bem que o Palmeiras perdeu, então o Atlético seria líder, se não fosse esse período que o Panes falou, né? O início do Marcelo completamente desfigurado. E assim, não convence tanto, mas o Palmeiras também não. Então, em termos comparativos, eu acho que tem esse elemento aí. O Flamengo também não. Gente, mas se você olhar, Atlético, eu Palmeiras, acho que poderia estar jogando Santos mais, mas todos poderiam. Você olha para esses 4, é inegável que o Atlético tem o melhor elenco. Aí muita gente questiona, não, o melhor elenco do meio para frente. Do meio para trás, não, ok. A defesa, se não é a menos vazada, está entre as 3 menos vazadas, é do Atlético Paranaense. Com Paulo André e Thiago Heleno, pô. Mas olha aqui, tem esse negócio dos desfalques, além da parte que o Panes falou, em que isso claramente foi um elemento mais forte, né? O Atlético foi muito mal porque estava completamente desfigurado. Tem umas coisas que a gente, às vezes, acaba perdendo de vista. O Atlético está sem o Marcos Rocha há muito tempo, está com o Carlos César há muito tempo. A gente se acostumou porque no início ele foi bem, mas não é a mesma coisa, cara. Ainda faz falta, ele foi mal no primeiro tempo. Caiu nos últimos jogos em geral. Futebol tem isso. O Carlos César era muito mal visto e o Marcos Rocha era querido de todo mundo. Aí, por causa de alguns jogos que ele foi bem, meio que apaga, como se o desfalque não tivesse mais presente. O desfalque ainda está presente e ainda faz falta porque o Carlos César voltou a ser Carlos César. Então, continua tendo problema de desfalques. Eu acho que, além da questão da defesa, essa parte dos desfalques que você falou no programa passado, vai ser a lembrança na temporada do Galo. Então tá aí o motivo pelo fato de o título, de repente, não acontecer. Os desfalques. Sempre difícil saber como seria, né? Mas eu acho que é uma coisa a ser considerada fortemente. Eu preciso dar uma girada, porque é com time misto, jogou mal o primeiro tempo, correu atrás do resultado no segundo, mas não conseguiu sair da República de Curitiba, onde o Greca ganhou a eleição, não é? Com um bom resultado. Veio mais uma derrota do Cruzeiro. Taca-lhe pau aí. Tá aí, ó. Olha o gol. Olha o gol. 13 minutos. Tá, então. Bola entrou, depois disso o Cruzeiro não conseguiu jogar, não conseguiu fazer o seu gol. E eu começo com você novamente. Alô, Eduardo Panzi. Everton, até que no segundo tempo o Cruzeiro melhorou. Até porque o Atlético Paranaense também deu uma segurada na onda. Mas esse jogo é aquele jogo que eu falei semana passada, estava na conta uma derrota, porque enfrentava o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Não é uma exclusividade do Cruzeiro ter ido à Arena da Baixada e ter perdido o jogo. O Atlético Paranaense geralmente vence seus jogos lá, até com adversários que estão na cabeça do campeonato, na ponta da tabela. É o melhor mandante. Agora, o
Mano Menezes fez as escolhas dele, acreditando ainda numa virada da Copa do Brasil, porque, querendo ou não, qual que é a chance do Cruzeiro na Libertadores ano que vem? É vencer a Copa do Brasil. Qual que é a chance do Cruzeiro salvar o ano de 2016? É vencer a Copa do Brasil. Então tá certo, tinha que apostar tudo. Eu falei que tinha que entrar com todos... Eu não acho que tá certo. Eu falei semana passada que tinha que entrar com todos os reservas. Você falou Bruno Ramírez e mais 10. Porque... E eu falei, qualquer um menos o Bruno Ramírez. Sim, porque tinha que entrar com todos os reservas. Eu discordo quando ele põe para jogar alguns jogadores que são titulares. Tinha que ter ido todo o time reserva, deixado o pessoal descansando aqui, porque a guerra vai ser quarta-feira contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Todos os ingressos vendidos. Vai estar estádio cheio, o Grêmio com uma vantagem absurda de 2 gols à frente do Cruzeiro, e tem que estar todo mundo descansado. O Mano optou por colocar alguns jogadores para jogar, enquanto o Grêmio descansou todo mundo lá em Florianópolis contra o Figueirense. Aí eu acho que foi o erro do Mano Menezes. Mas, tudo bem, aceitável. Ele não abriu mão de vez desse jogo. Mas que estava na conta essa derrota, estava. Precisa ganhar do Fluminense no final de semana que vem. E parece que a pontuação para fugir do rebaixamento caiu para 43. E aí o Cruzeiro só precisa de mais 2 pontos. Uma vitóriazinha em 5 rodadas ajuda aí, né? Eu vou chamar o boletim do Ramalho, vai atualizar as informações do Cruzeiro. Se falar no boletim, virar a chavinha, pode dar balão. Roda aí. Portões da Toca da Raposa 2 fechados. A imprensa pôde acompanhar apenas a primeira parte do treinamento. Os jogadores demoraram, inclusive, para descer ao gramado, assistiram um vídeo motivacional para encarar o Grêmio nesta quarta-feira. A situação é complicada, é difícil. O Cruzeiro precisa devolver, no mínimo, 2 gols de diferença. 2-0 leva a decisão, a vaga para a final para os pênaltis e, acima disso, qualquer placar por 2 gols de diferença, o Cruzeiro fica com a vaga. O lateral esquerdo Edmar falou sobre a dificuldade e como a Raposa deve encarar o confronto diante do Grêmio. Acho que acima de tudo é muita concentração e poder imprimir um ritmo forte. Temos que saber que o Grêmio é uma equipe forte, que não podemos abrir muito para que não possamos tomar gol, que vai piorar a situação. O técnico Mano Menezes não vai poder contar com o lateral direito Ezequiel. Este já disputou a Copa do Brasil pelo Criciúma e, portanto, Lucas será o titular. Henrique ainda é uma interrogação. O jogador ficou de fora das últimas partidas do Cruzeiro devido a um incômodo muscular na coxa direita e, portanto, ainda é dúvida. Caso não atue, o favorito para a vaga é o Denilson. É com você, Everton. Forte abraço. Obrigado, Ramalho. Parabéns aí. Já tem que emendar, né? Vamos começar na segunda e vamos rasgar até na quarta-feira e estender até a quinta, se bobear até a sexta, falando desse confronto do Cruzeiro contra o Grêmio. Perguntei em off aqui para eles, enquanto você viu o Ramalho. Como é que joga contra o Grêmio, cara? Tendo perdido o primeiro jogo em casa, 2-0. Como é que joga? Dimara, por gentileza, vai pra cima. O Grêmio joga bem pra cacete no contra-ataque. Como é que vai fazer, Dimara? É o jogo daquele que ele vai ter que ser muito inteligente, né? Essa situação que o Henrique, a situação do Henrique, né? A ausência do Henrique, para mim, o jogador que é fundamental para fazer até essa transição, né? De se pensar em ser uma equipe ofensiva no espaço em que o Grêmio ceder, mas também de ter essa recomposição que você tem com o Henrique, que você não tem com nenhum outro jogador. Vale lembrar a própria questão dos passes, que o Cruzeiro teve muitas dificuldades aqui no Mineirão, né? Do estar com a bola, do ter essa continuidade de jogada que ele não teve no Mineirão e que ele tem que arriscar na casa do adversário. As informações que a gente tem, você tem alguma outra nova, Cadu? Não, né? Não. Não. Porque as informações que a gente tem é de que o técnico Mano Menezes, até nessa própria escalação que ele levou para o Atlético, para o jogo do Atlético Paranaense, na forma como ele conduziu por lá, é que houve uma cobrança muito grande, até do próprio treinador, das situações que ele pôs para o Cruzeiro aqui no Mineirão, né, dos erros que ele acabou cometendo e que ele assumiu depois do jogo, dele de estar levando o time para uma outra situação. A gente sabe que existe uma concentração muito grande. O Diogo trouxe a questão do vídeo motivacional, está sendo feito meio que... todo mundo naquela força para que mude uma situação por lá. 2-0 lá, até o Cruzeiro, as principais equipes do Cruzeiro, né, os grandes times do Cruzeiro já tiveram dificuldades em jogar lá. Então, lá é muito complicado estar, mas o Mano está acreditando muito nisso. Isso pode passar para os jogadores, isso pode ter aquela situação de superação mesmo, que tem tudo a ver com o Copa do Brasil. Pode conferir que está chegando informação aí. Eu só acho que nesse jogo do Cruzeiro com o Atlético Paranaense, ele teve um pouco mais de facilidade que contra o Grêmio na questão de posse de bola. Ele teve 60% de posse de bola.
Porque o Atlético Paranaense fez 1-0 no primeiro tempo e aí deixou o Cruzeiro jogar e foi no contra-ataque. Então foi um pouco diferente do Cruzeiro contra o Grêmio aqui no Mineirão. Agora, eu não acho que o Cruzeiro vai para Porto Alegre partir para cima do Grêmio, não. Eu acho Ele vai ter que ser inteligente, vai Você esperar, acredita né? que naturalmente, simplesmente por jogar em casa, mesmo tendo vencido o primeiro jogo, você acha que naturalmente o Grêmio vai montar para cima? Não, também não. Eu acho que o Mano Menezes... Vai ficar um no campo ou do outro. Eu acho que o Mano Menezes não vai mudar a característica dele, do que tem dado certo, principalmente jogando fora de casa. O Cruzeiro contra o Flamengo, contra o Palmeiras, foi um time que levou muito perigo aos dois adversários, que são bons, que estão brigando pelo título brasileiro, mais resguardado. Chegou com muito perigo lá na frente. Mas aí tem que mudar, né? Mas não, eu acho que o início de jogo do Cruzeiro não vai ser Foi assim. bem contra o Flamengo, perdeu, foi bem contra o Palmeiras, 0-0. Precisa ganhar fora de casa, mais de um gol de diferença. Quando o Cruzeiro parte para cima jogando fora de casa, se dá mal. Se dá mal, se fizer isso lá em Porto Alegre, vai perder o jogo ainda no primeiro tempo. Uma ponta de sorte não faz mal a ninguém. Tomara que o Cruzeiro tenha. Agora, te perguntar uma coisa. E o Rafinha? Será que ele vai botar o Rafinha no time? Acho que não. Não. Acho que não, né? Eu acho que o Henrique é um desses que está voltando, mas pelo problema ser menos grave. Como é que você armaria esse time na frente? Olha, só do quarteto. Não tem muito o que mexer agora, né? Ele vai, principalmente porque o Elber e o Rafinha, né? Tô considerando o Rafinha como fora ainda. Sim. O Henrique e o Romero, o Robinho na direita, o Arrascaeta centralizado, o Sobis na esquerda e lá na frente o Ábila. Acho que não vai mexer, não vai fugir muito disso, não. O Alisson, né, é muito pedido, mas também nas últimas vezes não tem entrado tão bem assim. Atlético Paranaense, muito bom. Você sabe que o rendimento do Alisson, para mim, mal. está ligado diretamente com o lance dele se machucar demais? Às vezes ele não se doa, ele se doa muito. Mas eu acho que ele vem tirando o pé de um tempo para cá. Mas é que ele parece que ele está correndo meio sem sentido, sabe? Uma coisa assim, que ele não está com o tempo do jogo mesmo. É a impressão que não. O que eu acho é o seguinte, um jogo, a situação está difícil demais, é complicado demais você conseguir no mínimo 2 gols, né? Ou 3, se for para passar direto. Você não pode dar margem de perder minutos no jogo, né? O tempo vai ser muito precioso na quarta-feira. Já é complicado fazer em 90, imagina você esperar alguma coisa para ter uma reação, né? Um espírito mais ousado ali. Eu acho que o Cruzeiro tem de tentar ser criativo. É óbvio, gente, que não vai sair de forma desvairada, maluca, né? Isso que ninguém está defendendo. Mas uma postura incisiva de pressão, eu acho necessária desde o início, porque já é complicado demais para você esperar um segundo tempo, né? Se fosse um gol, ainda dava para discutir, mas o Cruzeiro precisa 2-0 para levar para os pênaltis. Né? Muito complicada a situação, não tem margem de manobra. Né? Já tem que começar atacando. O Rafinha, então, temporada não joga mais. É a lesão dele. É a lesão. Não, o anunciado era até... Tá, então tá fora da temporada. Ô, então, Everton. Sem chance. Nem no brasileiro. Se você fosse treinador do Atlético e do Cruzeiro, e do Grêmio, com as vantagens que o Atlético tem e do Grêmio, se fosse o treinador, eu partiria para cima para tentar meter um gol e acabar com a chance do adversário. Que eu acho que é o que deve acontecer. Aqui e lá. Marcelo devem fazer isso. Deve acontecer aqui e lá. Eu estava conversando com o Chico final de semana lá em São Paulo e o Chico me falando sobre, o Renato fez um milagre. Não fez milagre, ele gosta muito do Renato. Ele não mexe no que o Roger fez e motiva do outro lado. O trabalho dele foi todo de motivação. É isso aí. Você acha que o Renato chegou lá e taticamente fez um milagre? Pô, eu conheço pra cacete. Vou chegar ali mexendo no que o Roger fez. Não mudou nada. Ele sabe jogar. Ele motivou um grupo que perdeu a motivação com o Roger, mas que taticamente o time organizado. Cheio de problemas, né, fora das Ele mexeu defensivamente algumas coisas, né? Mas o toque de bola, por exemplo, isso aí já existia na época do Roger, né? Acho até que o Renato Gaúcho escala mal o time. Como tá dando certo, ninguém fala muito, né? Mas, por exemplo, ele deixa o Bolanhos no banco, ele deixa o Everton no banco. Mas o Bolanhos não estava jogando nada. Em detrimento de... O Pedro Rocha tá na seleção do bola de lata do campeonato. Seu tempo acabou, candidato. Muito obrigado. Volta pra cá. Pessoal, a promoção com Cristal Você Festeja ainda tá rolando, hein? A Cristal vai levar você para o Festeja nos lugares mais incríveis do Brasil. Já estamos no 5º desafio da promoção e o prêmio tá cada vez mais perto de você. Veja aí. Promoção com Cristal Você Festeja. A Cristal leva você e mais 3 amigos a uma viagem para curtir o Festeja nos lugares mais incríveis do Brasil. Para ficar mais top, você pode escolher onde quer curtir o Festeja. O camarote é tudo incluso e você com seus amigos ainda podem visitar o camarim dos artistas. Ih,
rapaz, o Cadu já comprou o chapelão e o cinto. Para participar é muito simples, hein? Cadastre-se no site, pronto. Já está concorrendo. E para quem já está participando, já tem desafio novo. Com esse já são 5 desafios e o prêmio cada vez mais perto de você. Entre no site da promoção e encontre as latinhas da cerveja Cristal, que delícia, que estão escondidas na ilustração. Você tem 1 minuto para achar essas latinhas. Eduardo Panzi achou 180. É isso mesmo, é só encontrar, compartilhar na sua TL ou na sua timeline e pronto. Você já ganha um número da sorte, muito fácil, não é? E aí, quantos números você já tem? Não perca nenhum desafio. Quanto mais desafios você participar, mais chances tem de ganhar. Consulte o regulamento no site cristalfesteja.com.br. Rápido intervalo, vai cá, rapidinho, a gente volta já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Outubro ou nada. A CNR aposta que preço igual você nunca viu. CNR. Da Reforma à Construção. Encarte de ofertas da Band Minas. As melhores ofertas da semana da CNR. Alicate Universal Thompson, só R$ 12,06. Lona Thompson 3x2 por apenas R$ 21,09. Disco diamantado segmentado Thompson, só R$ 11,35. Porcelanato Biancogres retificado Everest por apenas R$ 38,90. Em 10 vezes no cartão. CNR. Conforto, estacionamento próprio e as melhores promoções e produtos para a sua casa. Você não pode ver o câncer de mama, mas existe uma maneira de enxergar se há algum problema: a mamografia. Este exame permite detectar a doença ainda no começo. E quanto antes ela for descoberta, maiores as chances de cura. Não feche os olhos para o câncer de mama. Previna-se. O que os olhos não veem, o seu peito pode sentir. Apoio Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Quero falar para você, quando compra o Minascap, você ajuda a PAI da sua cidade. Estamos aqui na PAI de João Molevade, onde nós do Minascap, e principalmente você, ajudamos a construir uma sala de dança muito bacana. O que a gente pode ajudar para vocês da PAI aqui de João Molevade? Nossa, vocês puderam ajudar a fazer o dia desses meninos bem mais felizes. Eles chegam aqui na sala e ficam emocionados com a sala, porque a gente tinha um espacinho muito pequenininho. É um sonho realizado. Que bom. Né? A gente agradece muito. Vamos ver. Essa não. Nem essa. Não também. Nem essa. Acho que não. Essa também não. É essa. Paris vista de um novo ângulo. O seu Metrofoto Challenge 2016. O maior concurso de fotos do mundo. São diversos prêmios e uma exclusiva viagem para uma expedição fotográfica na Ilha de Páscoa. Mais informações, acesse metrojornal.com.br. Participe. Com pedido já, seus dias serão muito mais gostosos. Domino's, American Burger e Rocon estão com desconto de 30% em seus principais pratos. Baixe o aplicativo e seja 30% mais feliz. 1, 2, 3, pedido já. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Muito bem, estamos de volta. 2 minutinhos para a gente fazer um giro aqui dos comentários finais. Dimar, tô vendo aí, você tem informação aí? Chegou alguma nova? Não, né? Eduardo Panzi, a gente falava aqui em off sobre a questão da temporada do Atlético. Até aqui, hein, pessoal? Até aqui. Você falou que não acha que está desastrosa. Não, porque está brigando por 2 títulos. Mas e se ele não ganhar a Copa do Brasil? E nem o brasileiro? O Everton, se ele não ganhar a Copa do Brasil, outros 95 também não ganharam. Se ele não ganhar o brasileiro, mas você acha que outros 18... a análise é tão simples assim? Não, outros 18 também não ganharam. Se avaliar, se ganhou o título, tá bom. Se foi vice, tá ruim. Eu acho que o futebol brasileiro se ferra por causa desse tipo de avaliação.
mandar embora. Inadmissível que com esse elenco não ganhe uma Libertadores. Gente, é uma Libertadores. Não, mas estou falando de Libertadores estadual brasileira e Copa do Brasil. O treinador foi mandado embora depois da Libertadores com essa frase do presidente. É inadmissível não se ganhar uma Libertadores com esse elenco. Mas não foi exatamente isso que ele falou. Ele falou é inadmissível aquele resultado com esse elenco, não necessariamente não ganhar. Aquele resultado, ele perdeu 2-1 pro São Paulo. Agora, se perdesse mais pra frente, pra outro time, em outras circunstâncias... Depois dessa frase da Libertadores, se o Marcelo não ganhar a Copa do Brasil ou o Brasileiro, você vai estar obrigado a mandar ele embora também. Não, mas aí que tá. Você monta um grupo, um elenco, como o Atlético montou, com a maior folha do país. Tem a obrigação de vencer. Cara, pelo menos um títulozinho no ano. Tem a obrigação de brigar cabeça a cabeça pelo título. Eu acho que não é o que está acontecendo no Brasileiro. No Brasileiro, não. Claro que tá. Na Copa do Brasil, eu te dou razão. E acho até que tem muita chance de ganhar. Qual time tá brigando com o Palmeiras cabeça a cabeça? Porra, o Flamengo, que é o segundo, velho. O Flamengo tá 4, 5 pontos do Palmeiras. 5 pontos, mas e daí? Tá 7, gente. Eduardo. A rodada passada, o Atlético poderia... A rodada passada, esse Flamengo que vocês dois estão falando que tá brigando, o Atlético poderia ter passado por 2 minutos, não passou. Então, o brasileiro do Flamengo e do Atlético... E caiu na Copa do Brasil por Fortaleza, né? E o Flamengo não disputa a Copa do Brasil. Não, caiu por Fortaleza. Exato, a grama do vizinho é sempre mais verde. É verdade, o Flamengo perdeu pro Internacional, que tá lá brigando pra não cair, Eduardo. A grama do vizinho é sempre mais verde. Eu acho que tem que... Eu acho que a análise é muito simples de dizer, não. Montou um time, tá tudo certo. Não foi campeão, mas chegou na Libertadores e basta. Tem que brigar por time. Basta, cara. Se você me falar desempenho, que o desempenho do Atlético não agrada, não agrada. Vaga na Libertadores direto, mas se o desempenho não agrada e não ganha título, tá bom? Se o Afonso Alberto chamasse Afonso, eu ia ter 2 mães. Mas se o desempenho não é bom e não ganha título, tá bom? Aí vem com si, não dá. Com um grupo desse, com elenco tá bom? Se o desempenho é ruim e não consegue título, tá bom? Não, se não conseguir